TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV, essa edição especial de sábado aí, o nosso resumo da semana, né, Roberta? Exatamente. Olá, Jorge. Olá para você que está em casa. Então vamos às principais notícias desta semana. Petrópolis tem novos postos de testagem para a Covid-19. Mercado de trabalho aquecido. Contratação de temporários cresce 20,6% e supera nível pré-pandemia. Detran do Rio de Janeiro. Agora as multas em infrações de trânsito podem ser emitidas de forma digital. Restaurante Popular de Petrópolis está sob a gestão do governo estadual a partir de agora. Água mais cara em Petrópolis. Prefeitura autoriza reajuste de mais de 10% na tarifa. Agora, no Correio da Manhã na TV. E como sempre, começamos essa edição com o que foi destaque no nosso jornal ao longo da semana. E vamos direto para a coluna do Magna Vita agora, né? Vamos começar então a coluna do Cláudio Magna Vita com a notinha Rio Innovation Week é nosso. Exato, os patrocinadores estão radiantes com o sucesso do Rio Innovation Week e já sinalizaram que querem ampliar a participação na segunda edição do evento, em novembro. Quem precisa de um Web Summit depois do sucesso do Rio Innovation Week, 100% nosso. É isso então aí, tá aí bacana. em destaque, né? Foi o Rio Innovation Week, foi um evento aí do final de semana passado, né? Para quem não sabe, grande, fez muito né? sucesso, De grande, evento grande. Exatamente. E agora os patrocinadores querem ampliar, né? De olho já na segunda Isso edição. aí. Muito que bacana. bom, né? Seguimos na coluna aqui do Magna Vita. Isso. Na ribalta. Um estudo sobre o desempenho dos secretários de Estado na mídia demonstra que Vinícius Fará disparou. Foi o nome que mais cresceu no noticiário positivo. Ele é seguido por Max Lemos. Fará cresceu 73%. Aparece bem na pesquisa Alexandre Vale da Educação. Então tá aí mais essa notinha da coluna, né? Destaque aí durante toda a semana. Isso aí. E ainda seguimos na coluna do Magna Vita falando de vai para o trono. Decidido na alta cúpula do Republicanos, o ex-prefeito Marcelo Crivella só não será candidato ao Senado se não quiser. As pesquisas mostram uma aprovação do seu nome e o identifica como um bom senador e o único concorrente com chances de ganhar contra Romário. Continuamos, Garotinho elegível. O ex-governador Antony Garotinho usou as redes sociais essa semana para fazer uma enquete sobre a sua possível candidatura a qualquer coisa. Ele afirma que Clarissa vai sair para estadual e pergunta aos apoiadores quem vai estar elegível no próximo pleito. Questão de dias aí para o anúncio. Ótimo. E ainda seguindo na coluna, a bola é minha. Começou a festa em Petrópolis. Uma licitação da saúde feita com todos os cuidados em 15 de dezembro foi cancelada. O valor é de 25 milhões de reais. A justificativa? Mudou o prefeito 3 dias depois. Continuamos, o prefeito de Nova Iguaçu teve o seu dia de príncipe ao receber o governador Cláudio Castro para a agenda em Nova Iguaçu. Nas fotos, o registro da sinergia entre eles e a mão no coração do deputado Dr. Luizinho. Então tá aí o registro. Tá aí o registro na foto. Seguindo ainda aqui na coluna do Magna Vita, Paulo Guedes retoma a cordialidade e volta a tratar o governo do Rio como aliado do PR. Então a legenda da foto aí, ó, ministro Paulo Guedes foi extremamente cordial com a equipe do Rio. Na foto, Guedes ladeado pelo governador Cláudio Castro, secretário da Fazenda Nelson Rocha, que foi brilhante ao rebater cada ponto. E o PGE-RJ, Bruno Dubô, que criou um canal de entendimento com PGFN. O ministro afirmou o seu papel de carioca.
Então tá aí, dando continuidade, nova rodada. Dentro de 15 dias haverá uma nova rodada de negociações. O presidente ficou feliz com o clima de entendimento entre o seu estado, o Rio, e a sua equipe econômica. É excelente, né? Que bom, né? Vamos seguindo agora para os destaques da política e do nacional que tivemos essa semana. Reforço para as equipes. O Ministério da Saúde antecipa 104,6 milhões à Bahia. Desde que as chuvas se intensificaram no estado da Bahia e as enchentes afetaram milhares de famílias, o Ministério da Saúde tem auxiliado as autoridades sanitárias locais na assistência à população. Por isso, para reforçar a atuação das equipes de saúde que estão na linha de frente, o ministro da Saúde antecipou o repasse de 104,6 milhões para atenção primária, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde, o SUS, dos 155 municípios que decretaram estado de calamidade pública. Então, continuamos aí com os destaques, né? Quase 70% com 2 doses. O país completou 1 ano do início do plano de vacinação. 1 ano depois de começar a vacinação contra a Covid-19, o Brasil se aproxima do patamar de 70% da população com as 2 doses já aplicadas, enquanto 15% já receberam a dose de reforço e cerca de 75% receberam ao menos a primeira dose. Os dados foram divulgados pela Fiocruz. E ainda seguindo nos destaques de política e nacional, temos lá, prazo para depoimento do presidente termina no dia 28. O prazo dado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para o presidente Jair Bolsonaro prestar depoimento na investigação sobre o vazamento do inquérito do ataque hacker ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral, termina no dia 28 de janeiro. Então tá aí, o prazo dado vai terminando. Governo quer manter fundo. A AGU defende ao Supremo a rejeição da ação do Novo. A Advocacia Geral da União, a AGU, defendeu ao Supremo Tribunal Federal a rejeição da ação em que o Partido Novo pede a derrubada do trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias que permite que o fundo eleitoral chegue a quase 6 bilhões de reais em 2022. E agora seguimos para os destaques de economia da semana. Vale Gás e Auxílio Brasil. Famílias inclusas no programa já podem sacar os benefícios pela Caixa. O pagamento do Auxílio Gás e do Auxílio Brasil começou essa semana. O saque já pode ser feito nas agências e em terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal, além de lotéricas e correspondentes bancários. O valor também pode ser usado para pagamento de compras e contas pelo aplicativo Caixa Tem. São José dos Campos terá 500 ônibus coletivos totalmente elétricos. Esse é mais um destaque aí da Editoria de Economia. Considerado um dos maiores polos de tecnologia da América Latina, São José dos Campos recebeu a cópia do contrato de aquisição de 500 ônibus coletivos totalmente elétricos, que vai colocar a cidade na vanguarda do respeito ao meio ambiente e combate à poluição pela queima de combustíveis fósseis. Os novos ônibus são dotados de tecnologia que eliminam a emissão de gases poluentes, além do uso de energia limpa, seguindo os padrões mundiais. Excelente notícia, né? Muito Exatamente, bom isso aí, né? bom. Na nossa página de economia aí, preservar o meio ambiente e tentar trazer novas tecnologias é muito bom. Vamos agora para o que é de nosso interesse aqui, né? Para o Rio, né? O que aconteceu essa semana no Rio de Janeiro. Vamos começar com um destaque sobre turismo. Turismo em primeiro lugar. Governo lança programa para melhorar a infraestrutura do setor no estado. O governo do Rio, por meio das secretarias de turismo e de cidades, lançou em cerimônia no Palácio Guanabara o programa Turismo Presente, que prevê obras de infraestrutura em municípios fluminenses. Vão ser selecionados projetos de interesse estratégico para o desenvolvimento do segmento no estado. Importante aí projeto do governo. Exatamente. Lembrando, né, que para conseguir, né, para receber a versão digital do Correio da Manhã, basta se cadastrar no site. Não é isso, Jorge? Exatamente. Tem que entrar lá no nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. E essas foram as notícias de destaque do Correio da Manhã
dessa semana. E você vai ver ainda hoje, Procon Estadual alerta pais sobre itens do material escolar. Multas e infrações de trânsito podem ser emitidas de forma digital. O Correio da Manhã volta já. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar, é hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Estamos de volta. Com a volta às aulas se aproximando, o movimento nas papelarias começa a aumentar. O Procon Estadual do Rio de Janeiro faz um alerta aos consumidores para que fiquem atentos na hora de comprar o material escolar. O Procon do Rio de Janeiro alerta aos consumidores para que fiquem atentos se o item pedido na lista é individual ou coletivo e também observe se a atividade está prevista no plano pedagógico da escola. Apenas itens de uso individual do aluno podem ser solicitados. O advogado Jorge Badia alerta quais materiais não podem ser exigidos. Aquela regrinha do material de uso coletivo continua a mesma, por exemplo. A escola não pode pedir, por exemplo, materiais de limpeza, giz, materiais de uso coletivo, como até folha de papel ofício colorida de determinada cor, ou bolas de gás para se encher, materiais que sirvam para decorar a escola. Isso é obrigação da instituição e não dos pais em adquirir para os seus filhos. O Procon aponta que as instituições devem citar na lista quais os materiais serão utilizados no ensino presencial ou remoto, principalmente na educação infantil e nas primeiras séries do ensino fundamental. Mas independente se o ensino for presencial ou híbrido, a lista dos itens que não podem ser solicitados não muda. Também é proibido definir a marca dos itens da lista e condicionar a compra a uma determinada loja, salvo uniforme e materiais didáticos próprios da escola. Os consumidores sempre devem ter liberdade de pesquisar e comparar os preços, comprar os materiais que escolher e na loja onde melhor se adequar sua capacidade financeira. O advogado alerta que, em caso de desrespeito à legislação, os consumidores devem fazer a denúncia nos órgãos de defesa. Elas devem se dirigir ao Procon, procurar primeiramente a direção da escola, daquele estabelecimento, e formular a sua reclamação, porque isso é lei, isso é uma diretriz, inclusive, dos Procons municipais e estaduais. Caso ela não seja atendida, ela pode procurar, sim, qualquer órgão de defesa do consumidor, que ele provavelmente, com muita certeza, vai enviar uma equipe lá para até mesmo multar aquele estabelecimento. Ele pode, dentro dessa reclamação formalizada à escola, ele pode ou ser ressarcido ou ajuizar até uma ação com repetição de indébito, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Se pagou algo indevidamente, ele tem direito à restituição em dobro. E agora uma boa notícia para o mercado de trabalho.
O número de contratações de trabalhadores temporários no Brasil aumentou 20,5% em 2021 e superou os níveis pré-pandemia. De janeiro a dezembro foram 2.400.000 admissões. Segundo o presidente da Associação Brasileira do Trabalho Temporário, Marcos de Abreu, o trabalho temporário cresceu em todos os setores da economia durante a pandemia de Covid-19, porque é um regime atípico que flexibiliza contratação e demissão em tempos de incertezas. Abreu afirma que boa parte das empresas demitiu profissionais permanentes, o que resultou em um aumento de vagas temporárias para atender a demanda aquecida a partir do segundo semestre de 2020. As contratações por meio do trabalho temporário, que atendem às necessidades de substituição temporária de pessoal permanente ou a demanda complementar de trabalho, devem seguir em alta em 2022, segundo a estimativa da associação. O governo vai pagar uma cota retroativa do auxílio emergencial para pais solteiros ou chefes de família que criam sozinhos os filhos. O pagamento vai ser feito em 5 parcelas de R$ 600. Segundo o Ministério da Cidadania, os repasses devem acontecer ainda este mês, porém o calendário ainda não foi divulgado. Podem receber o dinheiro pais solteiros, sem cônjuge ou com companheira ou companheiro que foram beneficiados do auxílio emergencial pago entre abril e agosto de 2020. Com a medida, o Ministério da Cidadania estima beneficiar 1.280.000 famílias chefiadas por homens solteiros. Os pais podem consultar se têm direito ao benefício através do aplicativo ou do site do auxílio emergencial. Os critérios são: família incluída no Bolsa Família em abril de 2020, registro atualizado no CadÚnico, estar desempregado, ter renda mensal até meio salário mínimo por pessoa da família ou até 3 mínimos para toda a família. A família precisa ser composta por pelo menos uma pessoa menor de 18 anos de idade. Após 13 anos sob a responsabilidade da Prefeitura de Petrópolis, o restaurante popular agora está sob a gestão do governo estadual. A Prefeitura de Petrópolis e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos formalizaram a cessão da gestão do restaurante popular para o governo do estado. O espaço foi inaugurado em 2008 na estação rodoviária Imperatriz Leopoldina, no centro, e funcionava sob responsabilidade do município. O secretário estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal, destacou o compromisso em dar continuidade ao trabalho que já vem sendo desenvolvido no restaurante popular. Por determinação do governador Cláudio Castro, acabo de sair da Prefeitura de Petrópolis, onde estive com o prefeito Rubens Bom Tempo. Ele acaba de assinar o termo de uso e cessão do imóvel e de todo o imobiliário para que fizéssemos a estadualização do Restaurante do Povo. Isso vai significar um aumento de oferta das refeições de segurança alimentar à população de Petrópolis. Governador, muito obrigado por investir mais de 390 milhões nesse programa que traz a dignidade à população fluminense. A partir de agora, o governo estadual é o responsável por gerir o restaurante em Petrópolis. O município administrou a unidade por 13 anos. O restaurante popular oferece 1.000 refeições por dia no valor de R$1, além de 500 cafés da manhã pelo preço de 50 centavos. O Detran do Rio de Janeiro aderiu ao sistema de notificação eletrônica. Agora as multas e infrações de trânsito podem ser emitidas de forma digital. Com a novidade, as infrações de trânsito podem ser recebidas por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O Detran do Rio tem uma importante informação para os motoristas do estado. Aderimos ao sistema de notificação eletrônica da Secretaria Nacional de Trânsito, trazendo assim mais modernização e eficiência em nossos serviços. Através do aplicativo Carteira Digital de Trânsito, o cidadão vai ter acesso a todo o seu prontuário de multas emitidas pelo Detran e ainda podendo ter 40% de desconto no pagamento das mesmas. Estamos também buscando a adesão dos municípios do estado do Rio de Janeiro para facilitar a vida do cidadão e trazer um Detran mais digital para cada um de vocês. O cidadão precisa ter uma conta no site do governo e em seguida baixar o aplicativo Carteira Digital de Trânsito ou fazer o cadastro no site do Senatran. Desta forma, as multas vão ser enviadas apenas de forma eletrônica. O Detran do Estado do Rio de Janeiro foi o primeiro a aderir ao sistema de notificação eletrônica desenvolvido pelo SERPRO, Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. Por conta da pandemia, o serviço foi suspenso e voltou a ser oferecido este ano.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que pretende pautar para votação em plenário o projeto de lei que pretende criar estabilidade no preço dos combustíveis. Em nota da sua assessoria, ele disse que vai submeter a decisão ao Colégio de Líderes em fevereiro para decidir sobre a apreciação ou não do projeto. Pacheco já tem um nome certo para a relatoria, o do senador Jean Paul Prates. O projeto prevê a formação dos preços dos combustíveis derivados do petróleo, tendo como referência as cotações médias do mercado internacional, os custos internos de produção e os custos da importação. A ideia do projeto, de autoria do senador Rogério Carvalho, é proteger os interesses do consumidor, reduzir a vulnerabilidade externa e as mudanças constantes dos preços internos. O senador Jader Barbalho lembrou que a política de preços da Petrobras, adotada em 2016, vincula a cotação do dólar ao preço do combustível pago pelo consumidor, ou seja, quando o dólar está alto, o preço do barril de petróleo também sobe, impactando diretamente no preço do combustível brasileiro. E, diante disso, a Petrobras atingiu recorde anual de produção no pré-sal em 2021, ao alcançar 1.950.000 barris de óleo equivalente por dia. Esse volume corresponde a 70% da produção total da companhia, que foi de 2.770.000 barris no ano passado. De acordo com a companhia, a produção no pré-sal vem crescendo rapidamente e o recorde registrado em 2021 representa mais do que o dobro do volume que a empresa produz nesta camada há 5 anos. Com a manutenção do foco de atuação nas suas atividades em águas profundas e ultraprofundas, a Petrobras continua investindo na aceleração do desenvolvimento dos campos de pré-sal, que possuem alta produtividade, maior resiliência a baixos preços de petróleo e mais eficiência em carbono, gerando um produto competitivo. A Petrobras vai investir até 2026 57 bilhões de dólares no segmento exploração e produção, sendo 67% desse total no pré-sal, que receberá 12 das 15 novas plataformas previstas para entrar em operação nesse período. A produção do pré-sal deve ser responsável por 79% da produção total da companhia em 2026. O governo estuda estender o Auxílio Brasil de modo que o número de lares atendidos chegue a mais de 20 milhões. A informação foi confirmada pelo ministro da Cidadania, João Roma. O pagamento de janeiro começou a ser feito ontem e vai até o dia 31, para 17 milhões de famílias. A ordem de pagamento segue o NIS. Em dezembro, foram beneficiados 14 milhões e 500 mil famílias com o valor de R$ 408,84, totalizando 5 bilhões e 900 milhões de reais. Se o programa for ampliado e chegar a 20 milhões de lares, o gasto mensal vai atingir a soma de 8 bilhões e 800 milhões de reais mensais, considerando-se o mesmo valor médio dos 408,84. Procurado, o ministro da Economia não informou como vai bancar a ampliação do programa. Ao aprovar a medida previsória que criou o Auxílio Brasil, o Congresso incluiu determinação para que os gastos fossem sempre suficientes para atender a todas as famílias elegíveis, ou seja, para que nunca haja fila para entrar no programa. A primeira fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo do Catar começou essa semana e se encerra no próximo dia 8 de fevereiro. Neste momento, os torcedores vão enviar os pedidos de ingressos e não faz diferença se um fã vai realizar este procedimento agora ou só no último dia de vendas, pois os bilhetes vão ser concedidos apenas depois do encerramento dessa primeira fase. Nos casos em que a solicitação de ingressos para um dos jogos exceda o estoque disponível para o mercado nacional ou internacional, as entradas seriam disponibilizadas através de sorteio. Todos os candidatos, aprovados ou não, vão receber uma notificação com o resultado de suas inscrições e as etapas seguintes, como o pagamento do valor dos bilhetes. Os torcedores vão ter a possibilidade de adquirir ingressos para uma partida específica, mas também podem optar por uma série de ingressos
para acompanhar jogos de uma seleção específica durante a fase de grupos do Mundial, por exemplo. O torneio começa no dia 21 de novembro, enquanto a decisão está marcada para o dia 18 de dezembro. A França é a atual campeã mundial após conquistar a competição diante da Croácia na Copa do Mundo da Rússia. E o Brasil é o maior vencedor com 5 títulos. E você vai ver depois do intervalo, em Nova Friburgo, o refeitório do restaurante popular da prefeitura é reaberto ao público. Cultura nos bairros. Leva música e capoeira ao Caleme, em Teresópolis. Água mais cara em Petrópolis. Prefeitura autoriza reajuste de mais de 10% na tarifa. A gente volta já. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O do crescimento. Duvida? Então anota aí. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar. É hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? A Alerj já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Seus olhos estão preparados para se encantar? Seu coração preparado para sentir? Então você está preparado para viajar pelo estado do Rio de Janeiro. E nós estamos preparados para você. O avanço da vacinação permitiu a retomada do turismo e a abertura de novos postos de trabalho. Estamos seguindo os protocolos para que todos possam se sentir seguros. Prepare-se para o Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro já está preparado para você. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Estamos de volta. E olha só, água mais cara em Petrópolis. A prefeitura autorizou o reajuste de mais de 10% na tarifa. O aumento está no Diário Oficial do dia 31 de dezembro, que só foi disponibilizado na última quinta-feira no site da Prefeitura. De acordo com o decreto, a tarifa referencial de água cobrada pela concessionária Águas do Imperador agora é de R$ 4,28 por metro cúbico. No texto, o aumento é justificado pelo valor do IPCM amplo, medido pelo IBGE, fixado no percentual de 10,74% no ano de 2021. O novo valor não agradou os petropolitanos. Tá bem caro, né? Eu já pago já 34, aumentou mais 10%. E pior se passar daquela meta que você consome, né? Sempre, né? Eu pelo menos gasto 10 mil litros, mas ultrapassou ali, quase que dobra o valor. Absurdo, né? Mas está tudo aumentando, né? A luz aumentou, o gás aumentou, teve vários aumentos, então só faltava da água mesmo, né? Infelizmente, nós pagamos, né, por isso. O decreto também cita o cumprimento do contrato da subconcessão da Águas do Imperador como justificativa para o aumento, que já está sendo aplicado desde o dia 1º de janeiro. Ainda de acordo com o texto, a Prefeitura estipulou o prazo de 6 meses para concluir o estudo sobre a diferença do percentual efetivamente aplicado e o previsto contratualmente. É um bem essencial, né? Sem água tu não vive, né? Essa pandemia, as pessoas estão em casa ano passado, o pessoal não consumiu mais luz, mais água, né? É a qualidade cada vez pior. É muito cloro para pouca água, muita coisa. E se vê como é que tá lá o reservatório, até desanima de beber água. Tem que acabar investindo, comprando água, que acaba sendo mais caro. Que aí paga pela água na torneira e tem que pagar pela água para consumir. Eu acho que está tudo aumentando mesmo, né? Pesa no bolso.
mas infelizmente as coisas estão aumentando tudo. Bom, agora vamos falar um pouquinho de saúde, né, sobre testagem, sobre prevenção, né, aqui na cidade de Petrópolis. Por conta disso, novos postos de testagem começaram a funcionar essa semana em Petrópolis. Pessoas sem sintomas e que tiveram contato com os infectados têm que procurar as unidades básicas de saúde ou postos de saúde da família mais próximos de casa. Exatamente. Pessoas com sintomas leves devem procurar a UPA do Centro, de Cascatinho, Pronto Socorro do Alto da Serra ou as UBS, ou seja, as Unidades Básicas de Saúde do Quitandinha, Retiro ou Itaipava. E ainda, quem apresentar sintomas graves deve procurar as UPAs do Centro, Cascatinha ou Itaipava. Exatamente, fica aí o alerta, Exato, né? Muitas isso, pessoas muito procurando os testes, né, para realização de testes de Covid. Houve um aumento expansivo essa última semana. Bem grande, exatamente. Dando continuidade, para os interessados em entrar no mercado de trabalho com uma formação profissional, a oportunidade pode ser agora. A Fundação de Apoio à Escola Técnica está oferecendo 776 vagas de graça em cursos de qualificação profissional em Teresópolis. São 16 cursos com duração de 20 semanas. As inscrições já começaram e vão até o dia 1º de fevereiro. Em Teresópolis, a FAETEC oferece 776 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. Para se candidatar, é preciso ter idade entre 15 e 18 anos, de acordo com a exigência de cada formação. A escolaridade e o prazo de conclusão também variam, dependendo da qualificação escolhida. As inscrições devem ser feitas através do site faetec.rj.gov.br. O processo seletivo vai ser feito por meio de sorteio no dia 2 de fevereiro e a listagem completa dos selecionados será publicada no mesmo dia. Após a divulgação, os candidatos vão ter entre os dias 3 e 8 de fevereiro para efetuarem as matrículas. As aulas vão ter início no dia 14 deste mês. A lista completa de cursos e oportunidades está disponível no site da FAETEC. A Prefeitura de Nova Friburgo informou que o atendimento no refeitório do restaurante popular foi normalizado. O comunicado do município de Nova Friburgo frisou ainda que as refeições voltaram a ser servidas no local, mas não vai ser permitida a retirada do almoço por quentinhas, como estava sendo feito antes em função da pandemia. Cerca de 380 quentinhas eram servidas por dia e agora, com a reabertura do refeitório, o atendimento vai continuar tanto para funcionários da prefeitura como para a população em geral. O restaurante popular funciona na Rua Gonçalves Dias, rua lateral ao pátio da Prefeitura, de segunda a sexta-feira, das 11 horas da manhã às 1 da tarde. O custo do prato é R$ 3,00. O prédio histórico, que pertencia ao Banco do Brasil em Petrópolis, está há mais de 10 anos abandonado. O imóvel foi leiloado em 2018 e o novo proprietário ainda não deu início à reforma. O prédio, que pertenceu ao Banco do Brasil, localizado na Rua do Imperador, no Centro Histórico de Petrópolis, está abandonado desde 2012. Os sinais de degradação do imóvel começaram a aparecer logo que a agência fechou as portas. Em 2016, parte do reboco da fachada caiu. Na época, o banco foi notificado pela Defesa Civil e instalou tapumes ao redor do prédio. O casarão é tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural, o que impede alterações nas características da fachada e também na parte interna sejam realizadas. Em 2018, o prédio foi vendido por mais de R$ 1 milhão em um leilão promovido pelo Banco do Brasil. O investidor de Petrópolis comprou o imóvel e a expectativa era o início da reforma, o que ainda não aconteceu. O prédio foi projetado pelo engenheiro João Glas Veiga, construído em 1926 e inaugurado em 1928 como sede do Banco de Petrópolis. Atualmente, o imóvel pertence a um investidor da cidade. Eu era funcionário do banco, lamento que esteja fazendo isso, que é um prédio lindo, histórico e que valoriza Petrópolis. E é lamentável que seja assim. É uma pena, né? Porque é um prédio até histórico, né? Um prédio bonito, tem história em Petrópolis, entendeu? E era um banco tradicional. Já está há muito tempo assim, né? Acho que tem que fazer uma reforma, tá até perigoso para a gente passar ali, né? E olha só, a Prefeitura de Petrópolis cancelou a licitação para a contratação da empresa que ficaria responsável pelos atendimentos médicos hospitalares das unidades de pronto atendimento no Centro, Cascatinha e Itaipava. O aviso de cancelamento foi publicado no Diário Oficial do dia 11 de janeiro.
No aviso, a Prefeitura justifica o cancelamento por questões administrativas. O pregão com valor contratual de R$ 3 milhões, com validade de 12 meses, estava sendo organizado pelo Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, que administra as UPAs de Petrópolis desde 2018. A contratação era para médicos e dentistas e tinha o objetivo de garantir o atendimento nos plantões das 3 unidades. A licitação aconteceu no dia 15 de dezembro, mas ainda não tinha empresa vencedora devido a pedidos de impugnação. O Serviço Social Autônomo do SERRAC disse que a licitação no valor de cerca de R$ 25 milhões por ano, em média, havia acontecido no dia 15 de dezembro, 3 dias antes do atual governo assumir a prefeitura. Por isso, a licitação foi cancelada para que um estudo técnico da licitação que foi proposta seja realizado. O SERRAC garantiu ainda que não haverá interrupção do serviço. Produtores rurais do Brejal, em Petrópolis, denunciam as péssimas condições da via. Eles pedem providências da prefeitura para que eles possam reduzir as perdas com a produção. A região do Brejal, no distrito da Posse, em Petrópolis, tem a maior produção de produtos orgânicos do estado do Rio de Janeiro. Pela localidade, passam diariamente caminhões levando a produção para as feiras do Rio de Janeiro. Com as estradas em péssimas condições, os produtores já amargam prejuízos. Aqui é feito manutenção, de vez em quando, da estrada, mas isso não resolve nosso problema não, porque sempre quando faz manutenção, em seguida vem a chuva, os buracos voltam tudo novamente, e vários produtores perdem aqui a sua mercadoria por conta da estrada, muita manutenção nos caminhões que transportam a carga. Vídeos feitos pelos próprios moradores mostram as péssimas condições da estrada Arnaldo Dickerhoff. Na localidade moram mais de 4.000 pessoas que dependem das estradas vicinais não só para escoar a produção, mas também para realizar os trajetos do dia a dia. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro recomendou a não realização de show em Nova Friburgo, já que violaria o regulamento sanitário vigente no município, programado para esse domingo, um evento que não vai poder ser promovido. A promotoria do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro disse que recebeu a informação sobre a realização de um grande show em Nova Friburgo, tendo como atração a dupla sertaneja Maiara e Maraísa. O evento, com capacidade para 4.000 pessoas, já violava a quantidade limite estabelecida pelo novo decreto da cidade. Diante disso, o MPRJ expediu ofícios ao município e à empresa, solicitando esclarecimentos e sugerindo o adiamento da apresentação ou revogação da autorização. Em resposta ao MPRJ, a organizadora informou que tomou a decisão de adiar o show. O município, por sua vez, por meio da Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana, afirmou que não concedeu autorização para a realização do evento. O novo regramento sanitário para evitar a propagação de Covid-19 estabeleceu, entre outras medidas, que os eventos em espaços fechados ocorram com ocupação reduzida em 50%, limitando-se no máximo de 300 pessoas e em locais abertos a 500 pessoas. Com 40% dos votos, a Rua Teresa conquistou o prêmio de melhor polo de compras do estado do Rio de Janeiro, promovido pelo Centro Integrado de Estudos em Turismo e Hotelaria. A premiação de melhor polo de compras do estado do Rio de Janeiro aconteceu no último sábado e os selecionados foram escolhidos por voto popular. A Rua Teresa ficou à frente do Polo de Moda Íntima de Nova Friburgo e do Polo de Confecções da Washington Luiz. A Associação da Rua Teresa afirma que a formação profissional e a especialização do setor de turismo são essenciais para a transformação e fomento dessa fatia considerável da economia fluminense. A Escola Técnica realiza a capacitação de profissionais do setor desde 1987 e promove anualmente o Prêmio Destaques do Turismo. O concurso é realizado pelo Centro Integrado de Estudos em Turismo e Hotelaria. A Associação da Rua Teresa, a Arte, ficou muito satisfeita com a eleição por parte do CIET como o melhor polo de moda do estado do Rio de Janeiro. A Rua Teresa vem mostrando a sua força há mais de 50 anos, com mais de 800 lojas abertas. E isso só demonstra o excelente trabalho que vem sendo feito por todos aqueles que estão envolvidos desde a área da especialização do turismo até a ponta final, atendendo ao cliente. O nosso muito obrigado ao CIET, a todos aqueles que votaram. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Três Rios realizou entre os meses de julho e dezembro de 2021 mais de 500 atendimentos,
A unidade é a única do estado a funcionar 24 horas por dia em regime de plantão sob aviso. O centro é um espaço de acolhimento com acompanhamento psicológico, social e jurídico. São feitos os encaminhamentos aos serviços de rede e, em casos extremos, ao abrigamento. O espaço visa promover a ruptura da situação de violência e a construção da cidadania por meio de ações globais e de atendimento interdisciplinar. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher Três Rios está aberto das 8 horas da manhã às 5 da tarde e fica na rua Doutor Vasconcelos, número 87, no centro. A Secretaria Municipal de Cultura de Teresópolis está realizando a exposição 11 anos a refletir na Casa da Memória Arthur Dalmasso e abriu a temporada 2022 do projeto Cultura nos Bairros. A exposição 11 anos a refletir na Casa da Memória Arthur Dalmasso, na Várzea, é uma homenagem em memória às vítimas da tragédia climática de janeiro de 2011. A visitação acontece de terça a domingo, das 10 horas da manhã às 5 da tarde, com entrada franca. Além disso, no domingo, a partir das 3 horas da tarde, vai ser promovida a primeira edição de 2022 do projeto Cultura nos Bairros, na Praça do Caleme, em Teresópolis. O evento conta com o apoio da nova Associação de Moradores e Amigos do Caleme e do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Teresópolis. Bom, sábado já estou aqui fora, tá acabando, mas antes, olha só, Roberta, para ser fotógrafo ou cinegrafista é preciso ter um olhar diferenciado, né? Muito atento, né? O Bruno Soares, nosso cinegrafista aqui, passava pela Praça Dom Pedro em direção à Rua 16 de Março quando se deparou com essa cena. O cãozinho não pensou duas vezes e achou um lugarzinho para se refrescar do calor. Isso foi essa semana, né? Exatamente. Fez um calorão aí. Nossa. E o cachorrinho resolveu ir ali, tomar um banhozinho ali. E a gente fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e a gente tem um novo encontro marcado na segunda-feira, ao vivo, às 7h30. Esperamos você. Tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.